Hoje é o aniversário de Samara e eu quero deixar um versículo para a meditação dela, para que ela venha receber e entender que Deus está com ela. Isaías 41, versículo 10, que diz assim: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perceberão ainda que você procura os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu o ajudarei. Não tenha medo. Ou vem, ou Jacó, ou pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declarei o Senhor. Até aqui. Então eu deixo, foi 10, 11, 12, 13, 14. Esses versículos que eu deixo para a meditação de Samara, para que ela venha entender que Deus está com ela. Que ela não tenha medo de enfrentar as lutas, as dificuldades. Não tenha medo de nada, porque Deus está com ela. Deus, ele diz que pega pela sua mão direita e o ajudará. Certo? Então, assim, Deus é com você, Samara. Não se preocupe, que Deus é com você, com a sua filha. E nós estamos aqui com a nossa simplicidade, né? Paulo e João disseram para um homem aleijado de nascença, que vivia na porta de uma igreja chamada Formosa, pedindo esmola. E ele pediu uma esmola a Paulo, e Paulo disse: não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, assim, ele não tinha dinheiro, não tinha ouro naquele momento, não tinha prata, mas ele tinha Jesus. E ele deu uma ordem: levanta-te e anda. E aquele aleijado imediatamente recebeu aquela palavra e ele levantou-se, o joelho dele rapidinho foi se ajeitando e ele levantou-se, pulou e glorificou o nome do Senhor. E todos viram que aquele homem era aleijado e todos viram que ele voltou a andar, que ele passou a andar, porque ele era aleijado de nascença. Ele vivia mendigando o pão na porta da igreja.
Ele era conhecido. Uns davam, outros não davam. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, deu uma ordem. Eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então o homem andou, né? Então eu te digo, nesta noite, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu te digo, levanta-te e anda, Samara. Continua, levanta a cabeça, com fé, com esperança, com alegria, com amor, crendo que Deus, Ele resolve todas as nossas causas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e Ele nos preenche de alegria e de prazer. Por mais que a vida esteja o contrário aos nossos olhos, mas Deus é com você. Amém? Graças a Deus. Roberto, como de costume, já que Graça deixou um versículo, né, um texto bíblico para meditação de Samara, eu também vou deixar um, só que eu sou um pouco mais choque do trovão. Então, assim, a mensagem é forte. Eu vou deixar para Samara Salmo 3, versos entre... Deixa eu ver aqui rapidinho. Porque nada é ensaiado, né? 5 e 7. Olha só a palavra. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Essa é a palavra, ela é muito forte, porque as pessoas acham que Deus é só aquele Deus de amor, não é? Ah, Deus é Deus de amor e etc. Mas Deus, ele também é justo, né? E você passou por um processo difícil, que foi o processo de imigração, que muita gente acha que é fácil. Não, comprou uma passagem, foi e sabe-se lá o que é que está fazendo, de ilícito ou lícito, para sobreviver, né? Porque as pessoas não têm o mérito de tentar, né? Na cabeça das pessoas, o mérito de tentar, o mérito de se esforçar, o mérito de fazer acontecer, ele não existe. As pessoas pensam mal, né? Mas você é prova de que o esforço, né, vale a pena. Você saiu do Brasil, imigrou para outro canto, enfrentou a dificuldade de um sotaque diferente, apesar de ser o mesmo idioma, um sotaque diferente, toda a questão de preconceito, você conseguiu tirar a sua habilitação, né? Você é habilitada, você se habilitou em um país estrangeiro. Então, assim, você passou por... Aqui no Brasil, as pessoas passam pelo Detran e tem toda uma dificuldade, às vezes passa no carro, é reprovado na moto, e você teve essa conquista no exterior. Então, assim, não se assuste com gente por aí que acha que é melhor do que você, entendeu? Porque Deus, ele é contigo e ele diz que ele vai quebrar o queixo e arrebentar os dentes de quem se colocar no meio para falar bobagem, de quem se colocar no meio para tentar prejudicar, né? Então, ponha sua confiança sempre em Deus, porque é Ele quem faz. E é Ele quem tem feito, né? É Ele quem tem feito na sua vida. Outra conquista, né, que eu não mencionei, você conseguiu levar a sua filha com seus recursos. Não foi amigo, não foi empréstimo, foi recurso seu, do seu trabalho. Você custeou a viagem de Sara, todos os trâmites em relação à documentação, para que ela estivesse legalizada no país, para que ela pudesse estudar, né? E tá aí já quase como cidadã europeia, faltando pouca coisa, né? Faltando pouco tempo. Então é isso, minha irmã. Te amo. Muito obrigado
pelo que você faz na nossa vida, né? Porque só o fato de você existir já é algo grandioso pra gente, né, mãe? É. Já é algo de extrema importância. Nós te amamos. Um beijo. Gostei. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Samara, 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 Samara. Samara, tu é linda, Samara. Tchau. E mamãe? Samara, olha só que lindo. Eu dedico esse pedaço de bolo. Sei que você não está presente, mas na nossa memória você está. Eu dedico esse pedaço de bolo com muito amor e carinho, para que você simbolize que você está conosco aqui. Tá bom, meu amor? Um grande abraço, te amo.